Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. O plano que prepararam para Jesus é bem um plano político, artimanhas, para pegar Jesus em alguma palavra, diz aqui o texto. Parece debate político, né? Vai jogando a isca para ver se o outro cai e entre em contradição. No fundo era isso que eles queriam com Jesus Cristo. Eles queriam que Jesus entrasse em contradição. Eles queriam colocar Jesus numa saia justa, e ali eles conseguiram incriminar Jesus e liquidar Jesus de uma vez por todas, que estava incomodando, sobretudo, a organização religiosa, porque Jesus estava abrindo os olhos das pessoas e conduzindo as pessoas ao verdadeiro amor, o amor de Deus. Porque os fariseus, ao invés de ajudar as pessoas a viverem a liberdade dos adoradores, eles deixavam as pessoas numa situação de aprisionamento religioso. E Jesus estava pouco a pouco abrindo a mente, abrindo o coração de todos. É por isso que chegam nesse ponto de querer colocar Jesus numa dificuldade muito grande. E eles pensaram muito bem, talvez essa foi a melhor estratégia, mais planejada de todas. Eles colocaram Jesus diante de duas respostas apenas. Era sim ou não. E as duas respostas comprometiam Jesus completamente. Quando eles perguntam, depois de fazer um eloquente elogio a Jesus, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Faz toda uma descrição de Jesus Cristo como grande sábio, para depois lançarem o veneno. Tem pessoas que faz isso, né? Você precisa ser inteligente para perceber quando a pessoa está querendo jogar o veneno. Começa sempre com uma boa conversa, com os elogios, né? Com uma boa abordagem, e aí você tem que ter aquela malícia para entender, né, onde a pessoa quer chegar. Jesus teve, né? E ele diz logo:
Por que me preparais uma armadilha? Olha o que Jesus diz. Por que me preparar esta armadilha? A pergunta é a seguinte: é lícito ou não pagar imposto a César? César, o imperador. E para ser imperador naquela época, tinha que se revestir de uma certa divindade. Era quase que ocupar o lugar de Deus. Então era respeitado cegamente e obedecido também. Mas o povo de Israel, que era um dos povos subjugado ao Império Romano, tinha como imperador César, esse povo sofria muito por ter que se prostrar diante do imperador César, porque eles tinham Deus libertador, que tirou o povo de Israel, que fez o povo caminhar, atravessar, tirou o povo do Egito, da escravidão, o povo de Israel, atravessar o Mar Vermelho, o deserto 40 anos, até a terra prometida. Eles deviam obediência a esse Deus, estavam obrigados então a reconhecer o imperador como o seu Deus. Se Jesus respondesse sim, deve pagar o imposto a César, os pobres, aqueles que tinham temor a Deus, aqueles que sofriam por ter que pagar esse imposto, até daquilo que não tinha, esses pobres, essas pessoas, os conterrâneos de Jesus, iam olhar Jesus com desconfiança. Ele está do lado de quem? Ele está do nosso lado, do lado do imperador, que nos obriga a pagar esse imposto. A palavra já diz, é o imposto. Se ele dissesse não deve pagar, na mesma hora ele saía preso dali, porque seria tido como um contraventor, subversivo, contra a ordem, contra as leis vigentes. Então Jesus não podia dizer nem sim e nem não. E a sabedoria de Jesus foi esta: leva aquelas pessoas a uma reflexão e diz: mostra-me a moeda do imposto. Jesus Cristo não estava preparado como eles. Eles tiveram tempo de planejar, eles tiveram tempo de pensar toda a armadilha. Jesus foi pego de surpresa, mas o Espírito Santo conduzia. E ele diz: mostra-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: de quem é a figura e inscrição desta moeda? Não poderiam dizer outra coisa senão de César. E aí Jesus diz: pois dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então, nessa sábia resposta, Jesus Cristo leva todos a perceber que se César tem alguma coisa, que seja dado a ele. Se algo pertence a ele, seja dado a ele. Ele não disse nem que sim, nem que não. Mas ele disse: sabei dar a Deus o que é de Deus. E é isso que está faltando na vida de vocês. Vocês não estão dando a Deus o que lhe pertence. Essa grande preocupação com a figura do imperador, que era para atingir Jesus Cristo, e deixar as coisas de Deus completamente de lado, e deixar aquilo que pertence a Deus totalmente apagado diante do império, mas também diante das imposições religiosas dos fariseus. Jesus também estava denunciando, querendo dizer que os fariseus impediam que as pessoas dessem a Deus o que era dele de fato, que é a liberdade, que é o coração, que é a simplicidade, que é o serviço. Em outro evangelho, Jesus Cristo diz também que os fariseus, os mestres da lei, têm as chaves da ciência, e eles não adquirem essa ciência e nem deixam o povo ter acesso a essa ciência, a ciência de Deus. Então, eles com as chaves na mão, impedindo o povo de ir ao encontro de Deus. E a missão de Jesus Cristo ali, o reino dos céus, era permitir que as pessoas fossem ao encontro de Deus. E é por isso também que quando Jesus Cristo morre na cruz, quando ele é crucificado, diz a palavra que o véu se rasga de cima a baixo. Essa simbologia quer dizer: todos, por meio de Jesus, têm acesso a Deus. Todos
tem a possibilidade de dar o seu coração para Deus. Todos têm a possibilidade de conversar com Deus, de falar com Deus, sem intermediários. Você e Deus. Rasgar de cima a baixo o véu do templo foi a grande resposta. E é um detalhe no evangelho que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente nem se dá conta. Mas o véu se rasgou. Todos nós podemos e devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E não deixar jamais que as coisas desse mundo absorvam toda a nossa energia, a ponto de não sobrar nada para Deus. É isso que às vezes pode acontecer conosco neste mundo. Deixar que as coisas do tempo, do século, nos absorvam tanto que não sobra nenhuma energia para Deus. Era o que talvez o império estava fazendo, sugando o povo de tal forma que não se dava nada para Deus. E Deus é que nos deu tudo. Ele nos deu tudo, até o material para fazer a moeda com a face do imperador. Foi Deus que deu. Então nós devemos, antes de tudo, dar a Deus tudo aquilo que lhe pertence, sobretudo o nosso coração, a nossa boa vontade, o nosso serviço. Às vezes a gente se perde tanto em certas discussões, em certos embates, que você cria inimizades, gasta tanto tempo, talvez perdeu a chance de falar de coisas boas, de coisas maravilhosas. Como esses debates que estão acontecendo nesse período normal, tempo de campanha, um é do lado daquele lá, né? O outro é do outro lado, Aécio e Dilma, e aí cada um toma os seus partidos, e aí brigas entre famílias, brigas entre amigos, entre vizinhos, colegas de trabalho, e você sai irritado, e às vezes uma paixão tão grande que você, meu Deus, quanta paixão. Eu digo, com calma, não se percam tanto nesses argumentos, nessas defesas, nessas coisas. Abram espaço para aquilo que é superior, que é Deus. Claro, vamos conversar, vamos debater ideias, vamos procurar caminhos, mas vamos saber também dar espaço para Deus, nas nossas vidas, nas nossas discussões. Temos várias paixões, aí é futebol, até temas religiosos nos afastam de pessoas, até aquilo que deveria ser ponto de união, de unidade, nos afasta das pessoas, porque a gente fica discutindo, porque a gente fica debatendo, porque a gente fica... É hora então de colocarmos nosso coração em Deus, partir dele, aí sim, viver com serenidade as coisas desse mundo. Assim deve ser o cristão. Ter o coração em Deus antes de tudo, e depois viver normalmente as coisas que devemos viver. Conversar sobre religião, conversar sobre política, conversar sobre futebol, conversar sobre família, conversar sobre os problemas da cidade, mas sempre com o coração em Deus, acima de qualquer coisa. Prostrado aos teus pés, joelhos no chão, quero ouvir teu falar, inundar meu coração.